A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria que você refletisse comigo nesta hora sobre qual é o preço que foi pago por nós. Jesus, ele nos deixou um legado excepcional. Nós observamos que o ministério de Cristo foi o ministério mais curto na face da terra, mas foi o ministério mais profícuo, foi o ministério mais atual. E se falando de atualidade, depois de 2000 anos, a Bíblia diz que Cristo nos deixou um legado que ninguém, nada e nem ninguém pode substituí-lo. Que legado foi esse? Cristo nos deixou um legado de salvação. Nenhum outro homem na Bíblia Sagrada ou em qualquer outro livro pode ou poderá fazer o que Cristo fez. Eu quero que você reflita comigo que é bem verdade que muitos líderes se levantaram. Nós vamos ver que alguns homens, quando foram morrer, disseram que eles não tinham a resposta. Maomé não teve a resposta, ele não sabia o que seguia. Allan Kardec disse que ele não era o caminho. Nós vamos observar que muitos homens, até mesmo homens sanguinários como Hitler e outros, quando terminaram a sua carreira, não saberam direcionar os seus liderados. Mas é bem verdade que Cristo nos deixou uma palavra, Ele nos deixou uma direção, Ele nos deixou um norte, um rumo. E quando Cristo foi assunto aos céus, porque na verdade todos estes homens que se diziam líderes morreram e nem sequer puderam voltar para direcionar os seus liderados. Mas nós vamos ver um líder, e este desta feita chamado Jesus, que nos deixou um legado, nos deixou um rumo e também nos deixou uma direção. Lembra que Cristo, quando morreu e foi assunto aos céus, ou quando ele ressuscita, ele deixa uma palavra? Entenda que antes da sua morte, Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém irá ao Pai se não for por mim. Logo depois então da sua morte e a sua ressurreição, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vos levarei para lá. Olha que diferença. Nós entendemos que Cristo, antes de sua morte, ele disse: eu sou o caminho. Após a sua morte, ele disse: eu vos levarei junto ao Pai. Mas é lindo que Cristo, além de nos levar para o Pai, além de nos levar para morar com Ele, Ele nos deixou uma esperança, a sua vinda, o seu retorno para nos buscar. E além disso, Ele ainda permite, ou Ele deixa com que o Consolador, e a palavra outro aqui significa outro da mesma linhagem, o Paracletos, aquele que daria continuidade à trajetória, aquele que daria continuidade ao trabalho, aquele que daria continuidade o que Cristo começou na cruz do Calvário. E este é o Espírito Santo. Mas o foco principal é que Cristo, além de deixar esse legado, além de deixar tudo isso, Ele nos direcionou e nos vocacionou. A pergunta para mim e para ti nesta hora é: você tem honrado o legado que Cristo deixou? Você tem feito jus? Você tem feito realmente a vontade de Cristo? Você tem cumprido aquilo que Cristo deixou? Cristo teve um ministério, eu diria até o mais curto de todos os obreiros na face da terra. Porém, dos 30 aos 33 anos, Cristo fez coisas que eu e que você jamais faria: amar, cuidar, visitar, curar, limpar, purificar vidas. E é este legado que Ele quer deixar para mim, para você. Então que nós possamos pegar como exemplo o legado de Cristo e que o nome dele venha a ser honrado. Que neste momento, que nesta hora, você possa refletir: o legado de Cristo nos deixa, aleluia.